E a gente vai conversar aqui sobre um tema bem interessante, moderno e que até pouco tempo era desconhecido de todos nós. Quando a gente fala, por exemplo, de um vício, a gente lembra logo do vício que está relacionado ao uso de drogas, de cigarros, de bebida alcoólica, vícios que devem ser combatidos porque fazem muito mal ao corpo e à alma da pessoa. Mas você sabia que o excesso de tecnologia também pode trazer alguns vícios? Por exemplo, o não conseguir se desconectar dos aparelhos de conectividade móvel, e a gente vai conversar sobre este assunto aqui justamente para conhecer mais sobre a nomofobia, que vem do inglês, que tem ali a junção de várias palavras, o no, mobile e o fobia. Significa aí a fobia de permanecer sem conexão móvel. Atualmente todo mundo tem celular e muitas pessoas utilizam a internet do celular. Quando a pessoa não consegue ficar desconectada, esse pode ser um transtorno, e é sobre isso que a gente vai conversar aqui no programa Vida Plena. Nós estamos recebendo a psicóloga Renata Marques, do Amor Divino, aqui com a gente. Renata, muito obrigada pela presença, seja bem-vinda ao Vida Plena. Obrigada a vocês, muito feliz em estar aqui. Bom, antes da gente começar a falar sobre o transtorno em si, o que se caracteriza, a gente foi ouvir as pessoas nas ruas para sabermos o que elas pensam sobre este assunto e vamos falar com elas sobre essa preocupação constante de se manter conectado. Vamos ouvir o que elas responderam. Você costuma acessar a internet pelo celular? Sim. Sim, frequentemente. Você tem um gasto alto com isso? Sim, as tarifas, se você tiver um celular pré-pago, não sai tão caro, mas os planos dos celulares geralmente saem bem mais caros. Sim, tem um custo. Mais ou menos. Quanto do seu salário você compromete para isso? Uns 10%. Tem uma medida de economia que você pensa, não, hoje eu já passei desse mês, já estourei a minha cota? Sim, na verdade, você pode observar pelo celular os bytes que já foram recebidos, trocados na verdade, recebidos e cedidos, e você tem como saber mais ou menos quanto você já gastou. Porque assim, eu consegui fazer um plano com a minha operadora, bem acessível, então tá valendo a pena. Eu uso quando acaba, eu vou carregando. Você consegue ficar sem a internet pelo celular? Não. A gente já viveu muito tempo sem isso, né? Mas hoje em dia fica cada vez mais complicado, porque a gente já se adaptou a utilizar certos recursos e certas tarefas que facilitam muito o nosso dia a dia. Procurar endereço, lojas abertas, deliveries. Não precisa. Faz falta? Faz muita falta. Interessante a gente refletir sobre isso, né? Até pouco tempo a gente não tinha essa Isso, facilidade, de repente se tornou uma coisa essencial Exatamente. à vida das pessoas. Nata, eu queria começar falando sobre essa questão da nomofobia. Ela pode ser considerada um vício? Então, a partir do momento que a pessoa não consegue ficar desconectada, mas no sentido de levar o celular para todos os lugares que ela vai dentro de casa, como levar o celular para o banheiro para tomar banho, levar o celular para a cozinha para cozinhar, Dormir com o celular do dormir lado. com o celular do lado, responder mensagem à noite. Então, todas essas características, elas podem levar à dependência do celular. Certo. Né? Inclusive, E aí pode ser considerado nomofobia. então ela já está sendo considerada um transtorno pela Sim, medicina. assim, mais de 30 vezes a checagem do celular, mais ou menos, né? Então a pessoa fica checando o tempo todo, de 5 em 5 minutos. É interessante porque não é uma fobia desenvolvida apenas por jovens. A gente percebe, por Não. exemplo, as pesquisas mostram aí que o público da melhor idade tem se conectado cada vez com mais frequência. Sim. Então, qualquer pessoa está sujeita a passar por esse Exatamente. transtorno. Exatamente. Os adolescentes, um pouco mais, porque eles já cresceram, né, com essa Tecnologia, né? tecnologia, mas os mais velhos também já estão aderindo e tem muita gente usando, né? Tem muito pai, muita mãe que acaba ficando preocupada. Você falou da questão dos jovens. A Tainá Guedes, ela é de Ribeirão Preto, São Paulo. Muito obrigada, Tainá. E ela disse o seguinte: meu filho não larga o celular. E aí eu sei que é uma situação que muito pai, muita mãe vive aí, né, pedindo para o menino, para a menina largar um pouquinho o celular. Ela disse o seguinte: ele dorme com ele na cabeceira da cama, deixa ele ligado 24 horas por dia. Ele pode estar com nomofobia? Então, aí tem que observar realmente as características. Um bom termômetro, né, para medir se ele está com nomofobia ou não, pode ser o desempenho escolar. Tá. Né? E o fator relacional também. Se ele não consegue mais se relacionar com a família,
como ele se relacionava, se ele não tem mais prazer nas atividades que ele tinha, como ele tinha antes, por exemplo, um esporte, alguma coisa nesse sentido. Então, se ele só fica focado no celular, sim. Aí a gente tem uma questão que precisa ser olhada com mais cuidado. O ideal, então, é que eu tenha, por exemplo, um momento de desligamento Sim, tecnológico. exatamente. Assim, que eu falo assim, não, daqui para frente, desse horário em diante, eu desligo o Exatamente. celular. Almoço é muito importante, né? Então, não ficar com o celular ali ao lado, checando, enquanto está comendo. fazendo uma refeição. Ou tentando comer, né? Né? Se relacionar com as pessoas que estão com você almoçando. Certo. Inclusive, esse é um desafio, porque o que a gente vê muitas vezes em restaurantes e tudo mais, é uma mesa repleta de gente, cada um com seu celular. Sim, as né? pessoas às vezes conversam umas Na com as mesma mesa, outras, na inclusive, mesma né? mesa, inclusive. Certo. A nomofobia, ela pode estar associada, por exemplo, à depressão, à ansiedade ou algum outro transtorno já sentido, já vivido pela pessoa? Com certeza. As pessoas que têm uma ansiedade muito grande, elas tendem a ficar mais tempo querendo checar, querendo atualizar as redes sociais, esperando mensagens das pessoas, né? Isso pode desenvolver uma compulsão, né? E a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, isso pode desencadear uma compulsão, como jogo patológico, por exemplo, comer excessivo. Então, isso é importante. Além de algum transtorno já existente puder trazer a nomofobia, a própria nomofobia pode causar Pode outros levar a transtornos. outros transtornos, exatamente. É como o caso da depressão, né? A depressão pode levar à nomofobia ou vice-versa. Certo. Né? Se a pessoa está muito deprimida, ela vai atrás de uma interação que ela não precisa sair de casa, por exemplo, porque ela não está conseguindo sair de casa, ela está paralisada. Então, dessa forma, ela consegue interagir. Né? Então, aí tratando a ansiedade e a depressão, a gente consegue cuidar da nomofobia. O Heitor Moraes, ele é de Palmas, do Tocantins, e ele queria mais detalhes sobre essa questão do limite e de uso. Ele quer saber como perceber se está passando do limite e desenvolvendo a nomofobia. Tá. Como a gente acha que até complementa uma resposta que a gente pensou agora, como perceber se está desenvolvendo, né? Quando passar mesmo do limite, assim, mais de 30 vezes checar o celular, né? Perder o relacionamento com as pessoas com quem convive, não conseguir fazer uma refeição saudável com os pais, ter prejuízo escolar ou profissional, não conseguir ser admitido, por exemplo, numa entrevista de emprego, né? Porque atualmente a internet é muito usada pelas pessoas que contratam para checar os candidatos. O comportamento dele na rede social. Exatamente. Né? Eles olham as redes sociais para tentar perceber o número de vezes que essa pessoa fica postando coisas. Inclusive, se está no horário de trabalho. Exatamente. Postando, e os comentários. Então, isso pode levar a não conseguir um emprego, pode levar a demissão. Em várias áreas da vida pessoal vai ter prejuízo. Certo. Bom, é um problema que precisa ser enfrentado, compreendido. E a Fátima Teixeira, ela é de Ceilândia, no Distrito Federal. E ela está falando o seguinte: a minha filha passa a maior parte do tempo no celular, monitorando as redes sociais, deixou de fazer atividades em família, parece que ela se isola nesse mundo virtual. Ela disse assim que já ameaçou tirar o celular para colocar de castigo, mas a menina faz chantagens emocionais, diz que vai fugir de casa e tudo mais. Então, está com uma situação complicada, a Fátima, ali na casa dela. Ela quer saber como que ela pode iniciar esse assunto com a filha, o que ela pode fazer, procurar de solução para tentar ajudá-la. Então, é realmente complicado, né, Fátima? Eu acho que é preocupante até. Mas, assim, o mais importante é nunca proibir, né? Nunca proibir o uso, porque o celular ele pode ser um facilitador na vida da pessoa, né? Então, não proibir o uso e conversar sobre os prejuízos que o celular pode causar. Né? Então, que ela vai deixar de vivenciar outras coisas importantes para o amadurecimento e para o crescimento por conta dessa ligação com o celular. Né? E tentar entender também com o jovem
qual é o sentido de vida para ele. Então, conversar com essa filha e perguntar o que ela quer da vida, né? O que ela deseja para o futuro, quais são exatamente, quais são as expectativas. E, a partir disso, incentivar o uso do celular, mas com essa função. Por exemplo, tem interesse em ser jornalista. Então, vai lá, pega um artigo, mostra para o filho, olha que bacana que eu achei. Né? Eu tenho um amigo que é jornalista, você pode conversar com ele. Enfim, né? Tentar entender esse sentido para a criança. Sem dúvida. Renata, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa falando desse assunto tão importante. Seja sempre bem-vinda. Obrigada a vocês, foi um prazer. Lembrando que qualquer dúvida que você tiver sobre este tema, pode entrar em contato com a nossa produção. Nós encaminharemos as suas perguntas para a psicóloga Renata Marques do Amor Divino, tirando as nossas dúvidas sobre a questão da nomofobia.